Gêmeos! Pois bem, entramos no elemento ar, no primeiro nível do elemento ar, chamado de Gêmeos. Pois é. O que é Gêmeos? Elemento ar, modalidade mutável, e entramos novamente na polaridade Yang, ou seja, mais uma face de Deus. E agora nós conhecemos essa face de Deus como Mercúrio. Pois bem. Mas antes de falar de Mercúrio e de chamar ele aqui, vamos falar de Gêmeos. O que é Gêmeos, né? A gente começa a entender o signo pelo elemento, certo? Então nós temos aqui o elemento ar. A gente entendeu que os dois primeiros níveis do elemento fogo e do elemento terra, Áries e Touro, eles representam o nosso lado animal. Áries é a nossa bússola, a nossa vontade, a nossa individualidade, a nossa ação no mundo, e Touro é o nosso corpo, a nossa natureza. Se em Áries representa o nascimento da criança, a primeira respiração, o primeiro passo para todos os novos projetos que a gente começa, em Touro a gente dá corpo e consistência, a gente dá corpo e manutenção, a gente cultiva o projeto, é o corpo da criança. Em Gêmeos a gente encontra a palavra. Pois é. Aqui a gente encontra o elemento ar como um elemento relacionado à mente. Então, Gêmeos é quando a criança começa a aprender as falas, quando ela começa a aprender os movimentos e o que as palavras significam. Isso é Gêmeos. Então, aqui a gente já começa a entender que Gêmeos é um signo do aprendizado. Em Gêmeos a gente desenvolve o nosso intelecto, a nossa mente racional. Pois é. O objetivo de Gêmeos é entender que a gente tem uma individualidade, a gente tem um corpo, mas a gente tem infinitas verdades ao nosso redor, representadas pelas infinitas pessoas ao nosso redor. Então aqui a gente já tira, né? Uma pessoa que tem dificuldade em adaptar com visões de mundo diferentes das dela, é uma pessoa que tem dificuldade com o signo de Gêmeos. Então a gente entende isso. Mesmo sendo de Gêmeos, uma pessoa que é muito rígida, acha que é tudo daquela forma de pensar, com aquela verdade, naquela direção, é um sinal de que o próprio signo de Gêmeos está mal desenvolvido. Porque se a gente vai entender Gêmeos como o signo do aprendizado, o aprendizado, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente vá atrás de entender e compreender coisas, a gente ainda vai saber menos do que o que existe. Ou seja, por mais que você saiba, você ainda sempre terá mais a saber. Isso é Gêmeos. Então, aqui a gente entende Gêmeos como também o signo da curiosidade. E aí a gente já começa a olhar, né? Uma pessoa que fala que não é curiosa é um sinal de que a pessoa é completamente rígida na forma de pensar e na forma de encarar a própria vida. Porque, como assim não é curiosa? Toda criança é curiosa. A gente tem uma parte dentro da gente que quer aprender, que quer entender, que quer novidades. E isso a gente faz com que o nosso elemento ar seja desenvolvido. Então, a gente entende que Áries e Touro é o nosso lado animal, corpo, o biológico, sexualidade. E em Gêmeos a gente encontra a mente, o que nos diferencia do reino animal. A gente se percebe como um ser racional, pensante e que consegue elaborar as coisas a partir da mente. Então, Gêmeos é o signo do aprendizado, da curiosidade, é o signo voltado para movimentos rápidos. Por quê? Porque aí agora a gente começa a entender melhor. Porque Gêmeos tem como regente o planeta Mercúrio. E Mercúrio é o nome romano do deus Hermes, lá na Grécia. E quem é Hermes, né? Hermes é o mensageiro dos deuses. A gente vai falar sobre ele, nessa temporada de Gêmeos agora, porque é ele que comanda esse signo. Então ele é mais um deus que precisa ser integrado
para poder a gente continuar no processo de humanização. Então, em Gêmeos, a gente começa a compreender que, imagina a criança que está aprendendo a falar. Tudo é novidade para ela. Toda palavra é novidade para ela. Para quem já conviveu com criança que está aprendendo a falar, que está aprendendo a pensar, sabe como uma criança é curiosa. Tudo enquanto é coisa ela quer perguntar, quer entender, quer compreender, quer saber de onde veio, por que que é assim. Isso é Gêmeos. Ah, mas eu não sou de Gêmeos e eu penso. Pois é, todo mundo é todos os signos. Eu vou falar isso o tempo todo para poder a gente ir se desidentificando com o que a gente conhece como o nosso signo. Ninguém é um signo. Então a gente tem dentro de nós uma criança curiosa. Se você tem essa curiosidade natural pela vida bloqueada, é um sinal de que a sua criança aí dentro está bloqueada. Meio que você se enrijeceu num ponto de que tem que ser assim as coisas, porque eu aprendi dessa forma, porque minha família disse que é assim. Você não dá espaço para a criança curiosa aprender coisas novas. E isso mostra como você tem lidado com o nosso terceiro signo, Gêmeos. E Gêmeos é o signo de ar mutável. A gente tem 3 níveis do elemento ar, assim como temos 3 níveis de todos os outros elementos. Lembrando que não é porque ele aparece como o primeiro nível que ele é melhor ou pior que os outros. É simplesmente um dos lados do triângulo de lados iguais, lembra, né? A gente encontra mais uma modalidade diferente aqui. Em Áries a gente encontra o cardinal, em Touro a gente encontra o fixo, em Gêmeos a gente encontra o mutável. O que é o mutável para astrologia? Enquanto o cardinal faz a roda girar, o fixo mantém a roda girando, o mutável vai modificar a rota. Então a gente entende Gêmeos como um signo voltado para a questão mental, onde hoje você pensa dessa forma, amanhã você pensa dessa forma, porque você aprendeu coisas novas, entende? E aí você acaba mudando a sua rota, os seus planos, porque você aprendeu novidades. E faz com que a vida seja cíclica. Isso ajuda o ciclo da vida, porque o elemento ar mutável mostra que a nossa mente, se a gente quiser, a gente pode ir lá para o Japão agora, pela nossa cabeça. Pois é. E aí a gente entende um pouco mais de Mercúrio, né? Mercúrio é o deus mensageiro. O que significa ser o deus mensageiro? É aquele deus que trazia as mensagens do Olimpo para poder passar por os humanos. O que significa, né? É como se fosse aquela parte nossa que tem a capacidade de buscar a compreensão e o aprendizado para poder trocar. Uma pessoa, por exemplo, que aprende alguma coisa, ela passa isso adiante, que passa isso adiante, que passa isso adiante, e isso faz com que a mensagem nunca pare de circular. A gente está falando ou pensando o tempo todo. Pois é, isso é o nosso Mercúrio. Ele tem como objetivo circular, porque é mutável, lembra? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá desviando as rotas, tá mostrando caminhos novos, caminhos diferentes, possibilidades infinitas. E isso é o Deus mensageiro, porque ele tem como objetivo trazer novos aprendizados para a evolução humana. Então aqui a gente encontra o elemento ar, que nos diferencia do reino animal, que nos diferencia das plantas, porque a gente pensa, porque a gente se move, porque a gente cria. Isso é Gêmeos. Então, em Gêmeos, a gente começa a perceber que somos seres pensantes e que essa capacidade de pensar, ela é mágica. A gente cria realidades de acordo com o que a gente aprende como possibilidades de vida. Se você entende que você consegue estudar para poder chegar no topo de uma montanha, no topo de uma empresa, é um sinal de que você viu a possibilidade e você sabe que se você trouxer a sua ação, você sobe. Então, em Gêmeos, a gente entende as possibilidades infinitas que a gente tem. E aí, mais uma vez, a importância do aprendizado. Uma pessoa que não tem o elemento ar bem desenvolvido é uma pessoa que trava num ponto
da vida, onde às vezes ela só faz e retém, mas ela não compartilha, ela não aprende novidades e vive somente naquele cercadinho, porque a nossa mente ela é infinita e ela vai para todos os cantos. Então é importante considerar isso.